Bem, perfeito. Galera, agora sim. Susana, bom dia. Gustavo, Edwin, Alexandra, bom dia. Juliana, Juan Paulo, Mariana, Walter, Daniela, João Guilherme, tudo bom? Perfeito, galera. Bom dia, Walter. Oi, profe, bom dia. Oi, oi, oi. Galera, agora sim, então, começamos por aqui. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos trocar isso, que não é brasileiro. Agora sim, colocamos alguma coisa do Brasil, do melhor lugar do mundo, que é o Rio de Janeiro, né? E coloquemos aqui. Gente, que dia da semana é hoje? Qual a data de hoje? Quarta. Muito bem. Então, hoje é quarta-feira. Seis de setembro, tá bom? E temos nossa agenda dia. Tá? A ideia de hoje é conhecer as regiões. Claro, está em espanhol, vou trocar para português. As regiões do Brasil, tá bom? Essa basicamente seria nossa agenda do dia, nosso objetivo. Perguntas até o momento com essa agenda do dia, com outra questão antes de começar a aula. João Paulo, tudo bem? Perfeito, pessoal. Então, antes de começar a falar, sim, antes de começar a falar sobre as regiões do Brasil, que é isso, vamos começar com compreensão aditiva. Então, já vocês sabem que normalmente nas aulas começamos, seja com um vídeo, uma reportagem, alguma situação que acontece no Brasil ou no mundo, ou curiosidades. Hoje vamos começar com uma curiosidade, tá bom? Eu achei super interessante, queria compartilhar com vocês. Então, é um áudio, perdão, é um áudio. Sim, é o áudio, então não vai aparecer imagem, então é somente para que vocês escutem. Agora sim, esperem, eu configuro o áudio aqui, perfeito. E, por favor, me confirmem se vocês estão escutando. BBC lê. O efeito sobre o cérebro de uma soneca durante o dia, segundo a ciência. Conseguem escutar? Sim, perfeito. Muito bem, então vamos escutar essa notícia aqui. BBC lê. O efeito sobre o cérebro de uma soneca durante o dia, segundo a ciência. Reportagem de James Gallagher, da BBC News, publicada pela BBC News Brasil em 20 de junho de 2023. Lida por Silvia Salek. Encontrar um tempo para uma soneca todos os dias é bom para o nosso cérebro e ajuda a mantê-lo maior por mais tempo, dizem pesquisadores da University College London, conhecida como UCL, no Reino Unido. A equipe mostrou que o cérebro de indivíduos que cochilam regularmente é, em média, 15 centímetros cúbicos maior, o que equivale a retardar o envelhecimento entre 3 e 6 anos. No entanto, os cientistas recomendam manter o tempo de soneca em menos de meia hora por dia. Eles ponderam que dormir durante o dia pode ser difícil em muitas carreiras com uma cultura de trabalho que frequentemente desaprova a prática.
Estamos sugerindo que todos poderiam experimentar algum benefício com a soneca, diz a psicóloga Victoria Garfield. Ela descreveu as descobertas como bem novas e emocionantes. O ato de cochilar é algo fundamental para o desenvolvimento quando somos bebês, mas se torna menos comum à medida que envelhecemos e ressurge com força após a aposentadoria. Cerca de 1/4 das pessoas com mais de 65 anos relatam tirar uma soneca durante o dia. Victoria Garfield diz que iniciar esse hábito de dormir alguns minutos é algo muito fácil de fazer em comparação com esforços para perder peso e fazer exercícios físicos que são difíceis para muitas pessoas. O cérebro encolhe naturalmente com a idade. Agora, os cientistas querem entender se os cochilos podem ajudar a prevenir doenças como o Alzheimer. Esse é um assunto que ainda carece de mais pesquisas. A saúde geral do cérebro é importante para nos proteger contra a demência, uma condição marcada por falhas de memória e raciocínio e que está ligada a perturbações no sono. Os pesquisadores sugerem que a baixa qualidade do descanso noturno danifica o cérebro ao longo do tempo, causando inflamação e afetando as conexões entre as células nervosas. Assim, cochilar regularmente pode proteger contra a neurodegeneração e compensar o sono deficiente, avalia a pesquisadora Valentina Paz. No entanto, a própria Victoria Garfield diz não estar disposta a encontrar um lugar confortável para tirar uma soneca no trabalho e prefere investir em outras formas de cuidar do próprio cérebro. Honestamente, prefiro passar 30 minutos me exercitando do que cochilando, mas provavelmente vou recomendar que minha mãe faça isso, tire umas sonecas, diz. Estudar os cochilos pode ser um desafio e tanto. As sonecas podem melhorar a saúde e também não cuidar da saúde pode deixar um indivíduo tão cansado que ele precisa descansar por mais tempo. Assim, os pesquisadores resolveram testar uma técnica diferente para provar que o cochilo pode ser benéfico. Eles usaram um gigantesco experimento natural baseado no DNA, que é o código genético com o qual nascemos. Estudos anteriores identificaram 97 trechos do genoma que nos tornam mais propensos a dormir ou a passar o dia acordados. Assim, a equipe pegou dados de 35 mil pessoas de 40 a 69 anos que participaram do projeto UK Biobank e simplesmente comparou a genética dos cochiladores e dos despertos. Os resultados, publicados na revista Sleep Health, mostraram uma diferença de 15 centímetros cúbicos no tamanho do cérebro entre os grupos, o que equivale a uma variação de 2,6 a 6,5 anos de envelhecimento. O volume total médio da massa cinzenta foi de cerca de 1,4 mil centímetros cúbicos no estudo. Gosto de cochilos curtos nos fins de semana e este estudo me convenceu que não devo me sentir preguiçosa ao fazer isso, porque posso estar protegendo o meu cérebro, disse a professora Tara Spies Jones, da Universidade de Edimburgo e presidente da Associação Britânica de Neurociências. Ela diz que o estudo traz descobertas interessantes ao mostrar um aumento pequeno, mas significativo no volume do cérebro e acrescenta dados que indicam a importância do sono para a saúde do cérebro. Os pesquisadores reforçam que o trabalho não avaliou as implicações de um período longo de sono no meio do dia, mas focou em sessões mais curtas de 30 minutos. Você ouviu a reportagem O Efeito sobre o Cérebro da Soneca durante o Dia, segundo a Ciência, publicada pela BBC News Brasil em 20 de junho de 2023. Perfeito, galera, muito bem. Então, basicamente, o que nós estávamos falando, perdão, antes de começar com falar sobre essa reportagem, colocar aqui como as ideias principais, minha pergunta é:
Tem alguma dúvida com vocabulário, alguma palavra que falaram aí e a gente tenha dúvidas? Profe, o que significa tal palavra? Não entendi. Quando falavam sobre isso, isso, isso. Não, muito bem. Agora, minha pergunta é, não, perdão. Agora, o que falava essa reportagem? O que nos dizia? La importancia que tem o sono, o descanso, tiene una folga para las personas que están trabajando, para cuidar su cerebro. Cérebro. Então, a importância do Cerebro, descanso no trabalho para o cérebro. sí. Sobre todo, eu acho que es trabalho mental. Uhum, muito bem. Tudo está na mente, né? Muito bem. Daniela, muito obrigado. Alguém mais? O que falava essa reportagem, o que estava dizendo, Alexandra? Que soneca é boa para a saúde. Uhum. Mas também dizia que o soneca não pode ser maior de 30 minutos ao dia. Que faz o cérebro crescer. Muito bem. Alguma outra ideia do que falavam aí? Falava sobre diferentes estudos que tentam ser. João Guilherme, não consigo escutar bem. Como? É que não consigo escutar bem. Falava Sobre os diferentes estudos que tem feito sobre o tema do sonho, o descanso, as coisas boas que tem, dormir 30 minutos na tarde para as pessoas que trabalham. Isso. Walter. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Que a soneca é muito importante para evitar algumas doenças degenerativas no cérebro, mas também Você pode preciso repetir, Walter, perdão, é que você escuta super longe. Será que sou eu? agora sim. Agora sim melhorou. Valeu. Que a soneca é muito importante para evitar algumas doenças degenerativas, mas eu preciso Uhum, também. muito bem. As sonecas são importantes para diminuir doenças degenerativas. Sim. Muito bem. Muito obrigado, Walter. Perfeito. Então, se vocês percebem aí, sim, nós estávamos falando sobre sonecas ou cochilos, tá bom? Digamos que são sinônimos. Então, já vocês... Não,
Daniela nos pergunta aqui se folga é o mesmo que soneca. Não, Daniela, porque soneca é dormir, tá bom? Dormir poucos minutos ou horas, tá bom? Tirar uma soneca, vos. Como, Juliana? É como dormilar. Sim, é dormir. Seja quando você Es una dorme na siesta. tarde, durante o dia, tá bom? Diferente à noite. E uma folga é um dia de descanso. Sim, então, folga é um dia de descanso, tá bom? Então, no dia de descanso, você pode cochilar o dia todo, sim? Porque é sua folga, você não tem nada, ou não quer fazer nada. Ou você pode viajar, fazer outras coisas. Então, a diferença é que folga, tá bom? É um dia livre. Você não tem que trabalhar, ou tem poucas coisas para fazer, mínimas. Então, seu dia de folga não tem nada para se preocupar com trabalho, estudo. E você, dentro desse dia de folga, dessas folgas, você pode tirar um cochilo, uma soneca. Sim, Daniela? Eu entendo, muito obrigada. De nada. Susana, o que você ia nos falar? Ah, que uma soneca é uma siesta. Uhum. E um cochilo? Também. Muito bem, exatamente. Mesma coisa. É, então, basicamente, aqui estávamos resumindo como as ideias, tá bom? Então, eu falava sobre a importância do descanso no trabalho para o cérebro, sim? As sonecas são boas para a saúde, sim? As sonecas, os cochilos, não podem ser maiores a 30 minutos por dia. Cochilar faz o cérebro crescer. Os efeitos positivos do sono e o descanso. Bem, a reportagem falava sobre os efeitos positivos do sono e o descanso para as pessoas que trabalham. E também nos dizia que as sonecas, os cochilos, são importantes para diminuir doenças degenerativas. Muito bem. Agora, minha pergunta é: vocês concordam com essas ideias daqui? Ou as ideias apresentadas na reportagem, melhor? Vocês concordam que realmente as sonecas, os cochilos são importantes para o cérebro? Eu concordo que sim, Por- porque as pessoas precisam de um descanso, um Uhum. contínuo, mas além disso, elas não tinham descansado bem antes, então elas precisam de um descanso. Uhum. Então um bom sonho curto pode ser bom. Muito bem. Perfeito. Então, vamos colocar por aqui vocabulário, porque vocês me fizeram lembrar de duas palavrinhas. Então, em português, existe a palavra sono e sonho. Sono. Ah, muito bem. Então, sono é quando você está assim, quase dormindo, está com sono, tá bom? Agora, quando já você dorme, você sonha, sim? Ou você tem sonhos. Por exemplo, não sei. Ai, qual é seu sonho, Daniela? Seu maior sonho?
Já não estão... Meu sono ou mi Sim, qual é sono? o seu sonho? Mi Sono é... sono? Não, você tem sono. Daniela, você tem sono? Sim, porque eu tenho insônia. Ah, pelo amor de Deus. E qual é seu maior sonho? Conhecer a viagem. Conhecer. Conhecer e viajar. Conhecer o quê? Lugares. Os mistérios do universo? Ah, tá bom. Os mistérios do universo Do ficam universo. sempre mistérios. Muito bem, conhecer os mistérios do universo e viajar. Viajar para onde? Lugares. Olha, meu sonho é viajar para qual lugar? Eu gostaria de conhecer Brasil, O Brasil. Portugal, Muito bem. Alemanha, muitos lugares. Alemanha. Muito Alemanha. bem. Edwin, Profe, tudo bom? tudo bom? Edwin, você está com sono? Ainda sim. Sim, está sim. Já bebeu Sim. café? Sim, já bebeu café, mas como eu fico na semana das provas parciais. Essa Eu semana é de provas. Sim. Deus me livre. Agora, qual é seu maior sonho? Gente, parece aula como de coach. Meu maior sonho é poder terminar a faculdade. Uhum. Muito bem, perfeito. Ótimo. Então, olhem, que em português, tá bom? Falamos sono e sonho. Se vocês percebem, no espanhol temos a mesma palavra para definir as duas coisas, tá bom? Então, vamos aqui, já sabemos a diferença entre sono e sonho, tá bom? Então, por que, por exemplo, nos diziam que tirar uma soneca, um cochilo durante o trabalho faz bem? Já porque cochilar dentro ou no trabalho faz bem ou traz benefícios. Porque tirar uma soneca, um cochilo dentro do trabalho ou no horário do trabalho faz bem à saúde. Porque proporciona un mayor desempeño. Uhum. E por quê? Será porque, Alexandra? Porque o cerebro descansa. Muito bem, porque o cérebro descansa. Minha pergunta é, todo mundo está tirando aqui uma soneca? Falando assim, gente, já vimos a teoria, agora vamos fazer a, a prática. Estão fechando os seus olhos, estão tirando uma soneca. Alexandra, Ainda não. você pode tirar uma soneca no trabalho? Na hora de almoço. De almoço, No horário do almoço? sim. E você tira a soneca? Não. Você cochila? Não sou, como se diz, capaz. Uhum, não consigo. Não. É um pouco difícil para mim. E Deus me livre, um cochilo de 10 minutos, você imagina, isso não dá. Sim, não é suficiente. Não é suficiente. Mínimo, quanto deve durar um cochilo? Uma hora mínimo. O cochilo bom é quando você dorme e quando acorda você não sabe nem que dia é, se você dormiu um dia completo, que Quando você fica... você se levanta correndo. Uhum. ¿Cómo se dice, profe? Levantar, no. Quando você Despertar. acorda, Con- acorda
acordar correndo, porque você não sabe o que passou. O que aconteceu? Muito bem. Sim. É bom, né? Quando você acorda e você não sabe que dia se continua sendo o mesmo dia, o dia seguinte, que você perde toda a noção de tempo, espaço. Susana, Ouço. Eu sinto oi, muito que eu estou muito cansada. Não estou tomando uma cochilado. soneca, mas sim estou na cama escutando. Pelo amor de E Deus. Está assim. sim. Basicamente, Sim. a proposta de vocês é prover. Vamos comprovar os benefícios da soneca de 15 minutos, né? Não, eu preciso de 2 horas mais. Pelo amor de É... Deus. Provável, o trabalho é muito longo, muito difícil. E hoje tem reunião na mesa de museus. Então, eu tenho trabalhado muito ontem. Eu tive muito trabalhado ontem. Então, Não, eu trabalhei muito hoje, ontem. hoje eu estou destruída. E você Então, escutando. Então você basicamente fechou os olhos e escutou os benefícios da soneca. eu sonhei, eu escutava, eu, ai, tão E bom, você eu assim quero. sonhando, pensando assim, gente, o professor deveria dar uma hora livre para comprovar os benefícios da soneca, para ver se é verdade, estou precisando. O profe não quer fazer sua aula às 12 Prática. de Uma aula. meio-dia, mas então, O professor não quer fazer hoje uma aula prática. Basicamente, é assim como, gente, isso vocês depois, alguma vez na escola ou na universidade, algum professor fez uma aula como de meditação, que chegavam e colocavam uma música, como Juliana, Sim, e todo mundo eu, dormia. eu tenho, eu tinha, Eu como se tinha, diz, eu tinha um, uma classe de leitura. de leitura. E, e pues, y, y fácil, pues, estiva alfombrado todo. Todo mundo ficava Eh, dormindo. pues imagínate un salón alfombrado lleno de almohaditas. Ah, entendi. Sim, carpete. Ou seja, o chão Tudo, era com carpete. É tudo porque tem mal, tudo mal. alfombra e tem carpete. Então, como é todo lugar se chama carpete. E com travesseiros, almofadas e já. Isso é Sí, para dormir. y la profesora ponía una, ¿cómo se dice? Una grabadora. Gravador. Un grabador e falava de imagine, Imagina, imagina que eu imagine, já estou dormindo. sim, sim, todo, pues, era en la mañana, era amanhã, Deus me livre. Olha, não, nessas aulas é verdade, Walter. Isso me lembra uma vez
que estava numa reunião do trabalho, foi em outro lugar. E fizeram assim, gente, vamos fazer 40 minutos de meditação. Gente, meditação, eu fiquei dormindo nessa reunião toda. E falavam assim, vamos imaginar que tal coisa, vamos sentir nossa respiração. Eu falei, respiração, gente, até que eu cheguei. Daniela, Não, ia a reaccionar. Isso aconteceu comigo. tá bom. Fazendo yoga, respire, fiquei cansada com sono. Você estava fazendo yoga e dormiu. Yoga que se Yoga, preocupaba por yoga, que se preocupaba por la respiración. a Mi respiração. cuerpo quedó tan ¿cómo se dice? Relajado. Relaxado. Relajado que eu fiquei com sono. É Eu verdade. ia contar isso. Muito bem. Agora, galera, vocês podem cochilar durante seu trabalho. Vamos perturbar a Uno- Susana. Susana, Susana, Ouço. não vamos deixar você cochilar. Susana, você Ah, pode cochilar durante seu trabalho, seu expediente. a ver, não Se está sei, mas pensando, é porque sim. a ver, Se eu você ficou posso. pensativa, é porque pode. Eu posso porque noutras exposições, noutras montagens da exposição, eu sim podido, Sim, eu, pode. sim, pode tirar uma soneca antes, mas agora eu acho que sim posso, mas não, tenho muito trabalho, então não posso sacar isso, Não pode cochilar. mas não. Juliana, você pode cochilar no seu trabalho? Profe, eu não trabalho, No estudo? só No dia que você estudo. estuda, que está na universidade? Sim. Você costuma cochilar? Estão falando disso e eu já fiquei assim, pelo amor de Deus. No, como digo, no me dá. Não consigo, não tenho No, tempo, não no dá. consigo por, por la, por por a luz, por a bulla. Eu não consigo. Mas em um bus Ônibus, automático. num ônibus você entra e já fica dormida, Quase. quase. Muito bem, Gustavo, e você pode cochilar, pode tirar uma soneca no trabalho? Sim, eu posso só na hora de almoço, Muito bem. no meio-dia. Ao meio-dia, muito bem. Então, o mesmo que falou a Alexandra, que também pode aproveitar o horário do almoço para cochilar. Muito bem. E, tristemente, o professor de português não pode cochilar no trabalho, né? Imaginem vocês na aula e o professor assim como, gente, 10 minutos, vou cochilar aqui. Não pode, né? Tem que ser depois da aula. Muito bem. Agora, por quê? Mas, profe, você, quando era estudante, você tive soneca nas aulas? Pelo amor de Bueno, Deus. sí, vale, usted exacto. Ay, Culpa profe, da no, Susana. Porque
Vocês sabem que o bocejar é contagioso. Se Sim, mas contagia. eu não estava bocejando. Mas tá, se você está bocejando assim, é culpa da Susana. Gente, na universidade, eu tinha uns horários bem loucos. Eu imagino que vocês também. Quando você pensa, gente, o horário desse semestre vai ser o melhor, e você acaba tendo aula às 6 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde, uma coisa assim. Pelo amor de Deus. Eu ia para a biblioteca. Eu ia para a biblioteca. Não sei como seja a biblioteca hoje em dia, porque há muitos anos não vou para a Universidade de Antioquia. E a biblioteca tinha uns sofás gigantes. Na UDA. A biblioteca tinha uns sofás super grandes e eu ia para lá e tirava um cochilo. Agora só tem esses sofás grandes fora da biblioteca, como na entrada, na Ah, é? estrada. Sim, então dentro da biblioteca tem uns sofás como duros. Individuais, umas poltronas. Sim, mas também são como não sei, são duros, são uns Incômodos. sofás. Sim, então, incluso dentro da biblioteca dizem, tem como publicidade que diz como te quedas dormido na biblioteca, que boleta. Você Para que dorme na as pessoas, biblioteca, pelo amor de Deus. sim, então é para que as pessoas não voltam a fazer a atividade que certo professor fazia em suas épocas da universidade. Eu não Ah, vou pelo amor. dizer que alguém por Eu aí. ia. Pero eu saía aula, eu tinha aula às 6 da manhã, terminava às 8 da manhã, depois tinha aula como meio-dia. Então, tipo, de 8 às 10 ou 9h30 eu ia dormir. Íamos vários. Então, dividíamos o sofá, metade para cá assim, outra metade assim, já dormir. E era super legal porque o sofá dava para dormir, que era como a biblioteca normalmente tem que permanecer em silêncio, então era super legal. Mas já agora é proibido por causa da Susana e da Alexandra, que aproveitava para ir para a biblioteca para cochilar. A última vez Não. que eu vi, eu incluso olhei uma garota dormida num desses sofás e ela tinha um travesseiro e eu era como, em sério? O sea, em sério? Sim. Pues, E a gente as pessoas levavam lençóis para dormir. Por sim, exemplo, ela tinha cobertores. sim, ela tinha um cobertor. Cobertores, as pessoas levavam também cobertores e dormiam nos corredores da universidade. E Mas o que mais me surpreendeu foi o travesseiro. Tinha um travesseiro, não, em isso é sério. nada. Es que isso nada. Gente, não tem nada demais. Como a facultades, Alexandra. algumas faculdades prestam para vocês unos puff. Ah, gente, eu juro que em outra universidade onde eu trabalho também tinha esses puffs, assim, e eram como camas. Então você pegava, gente, você passava todo mundo dormindo, pegava isso para dormir. E é verdade. E o que a Susana falou, por exemplo, dos travesseiros, Susana, isso é nada. Tinha pessoas, por exemplo, não me lembro por onde era. Tinha pessoas que colocavam redes, sabe? Entre duas árvores, uma rede. Ah, como hamacas.
É exatamente isso. No Brasil se chama rede. É a aldeia melhor lugar do mundo, não é, Alexandra? Concordo com você. Ótimo. Então, por exemplo, Alexandra, você leva a rede pro trabalho, uma rede na mochila. Tá levando assim, gente, esse é meu almoço, não sei o que, isso é uma rede para colocar, para cochilar ao meio-dia. No, de pronto me suben los monos. Os macaquinhos, muito bem. Galera, é, viu? Até gente, o que você mais pode pedir para a vida? A UDA, a melhor universidade, depois do ITM, tem os macaquinhos, tem tudo. É, por que tirar uma soneca ou um cochilo é mal visto? Porque aí, por exemplo, na reportagem tinha uma parte que falava que tirar um cochilo ou cochilar durante o dia não é bem visto. Se traz tantos benefícios para a saúde, porque não é bem visto. Susana, Porque as pessoas falam com envidia. as pessoas falam com inveja. Sim, eu acho que sim. As pessoas que não podem ter uma soneca olham com enveja outras pessoas que se Inveja. podem, então, a inveja as pessoas que sim podem, então, eu acho que por isso, como você Então, agora. eu? Ah, pelo amor de Deus, eu não tenho mentiras, esqueci. Imagina, a próxima aula vocês vão ver o professor assim, dando aula. Assim, deitado na cama, né, com o cobertor aqui, fechando os olhos e falando. Juliana, por que se as sonecas faz tirar uma soneca traz benefícios para a saúde, porque não é bem visto? Porque as pessoas ficam dormidas mais do que o recomendado. Bem? Também eles, pues, também lhes dá a percepção de que são perezosos. Preguiçosos. Preguiçosos. Uhum. Preguiçosos. Eu penso. Não Preguiça, concordo, preguiçoso, mas mas não concordo. muito bem. Walter, a João Guilherme por aqui falou, porque nossa sociedade diz que quando você pega um sono, uma soneca, tira uma soneca, você é preguiçoso e que não faz seu trabalho. Walter, Aproveito também, como falou a colega, eu também acho que é porque a pessoa parece ser uma pessoa não produtiva, porque uhum. ser produtivo é, como se diz, como lo que sí, lo que manda la parada, ¿sí o qué? Sí, O que as pessoas pensam. Gente, não, essa não tem tradução literal. Muito bem. Então, ainda temos a ideia
que ser produtivo é ficar acordado 8 horas. Então, se você descansa ou tira um cochilo, você não está sendo produtivo. E, Edwin, acho que as pessoas pensam que quando você toma uma soneca, esse tempo pode ser usado para outra coisa. Então, por isso mal visto, mas acho que não teria que ser assim. uhum, muito bem. Porque estamos que na cultura do trabalho, né? Então, você sempre tem que ser quê? Produtivo. Essa é a ideia. Você sempre tem que ser produtivo. Por exemplo, Edwin, você trabalha, né? Sim. E você trabalha 8 horas por dia? Não, eu trabalho independente, então Ah, tá bom. trabalho 2 horas, outras 2 horas, e assim. E sim, eu posso tomar sonecas entre trabalhos. Aham. Mas você não tem, por exemplo, que ficar, não sei, Edwin, trabalhar hoje, 6 de setembro, de, não sei, 10 da manhã até as 4 da tarde. Não. Não, ainda não. Você trabalha com projetos, eu imagino, deve ser isso. Sim, mas na Ah, tá. universidade e na faculdade, sim, eu tenho que ir às 8 horas. E lá eu não posso tomar sonecas nas aulas. Mas, verdade. Eu já ia perguntar, mas como assim que? Por que não? Óbvio. Bem, já sabemos que Susana pode, né? Juliana, Já está tomando vamos, soneca. gente, é que hoje vamos perturbar a Susana toda a aula. Susana, Como prof, disse você não que deixa era tirar uma inveja? soneca. Como? Inveja, como era? Inveja. Inveja. Olha, Você fala Susana, você com está com pura os olhos fechados. Não, quase. Porque falam assim, não, prof, não estou dormindo, estou interiorizando aqui o que você está falando. Estou de olhos fechados, mas estou interiorizando. Não, eu estou pensando, imaginando, O quê? tudo. Como seria a minha vida se não tivesse aula de português às 8 horas da manhã? Não, se eu tiver muito dinheiro, então eu estou imaginando como as pessoas podem ter sonecas em seus trabalhos. Só isso. Mas falam, como é que falam? Gente, você me fez lembrar de uma coisa. Tem uma questão que umas pessoas seguem, que é o clube, como é que se chama? Das 5 da manhã? Vocês escutaram falar uma vez? É as pessoas que sempre acordam às 5 da manhã, ainda não. Já escutaram alguma vez? Não, Susana, eu sei, eu conheço o clube dos 27 anos, eu sim, mas isso não, não tenho o Clube dos ideia. 27, sim, não, mas eu já não posso pertencer a... Bem, que horror. Não posso pertencer. Eu escutei que esse clube é que você tem que acordar às 5 da manhã para poder ser produtivo, para poder ter dinheiro, para poder ser muito produtivo. Aham, e falam, esse modelo é por quê? Ou seja, porque 5 horas da manhã? E tem uma... Para ter todo dia para trabalhar. Exatamente, e falam que quem segue esse tipo de... Ou seja, quem são as pessoas que acordam às 5 horas da manhã? As pessoas que Os têm muito avós. dinheiro. As Como? exitosas. Ainda como se diz? Exitosas. De sucesso.
Pessoal com De sucesso. sucesso. As pessoas de sucesso. É que fala mais. Muito bem. Mas os avós também acordam às 5 da manhã e usualmente eles não são tão... É porque eles acordam às 5 horas da manhã e não fazem o que fazem as pessoas do clube das 5 horas da manhã. É porque eles acordam às 5 horas da manhã a jogar dominó no parque, uma coisa. E não é assim que funciona. Juliana, você que ia falar e o professor não deixava, e agora não deixa. Perdão, Juliana, agora sim. Que as pessoas que trabalham, poucas delas dormem a quantidade recomendada. E ainda mais se estudam, eles precisam desses cochilos. Muito bem. Perfeito. Susana, basicamente, e Edwin, que estava falando, as pessoas de sucesso, então, normalmente, falam assim, uma vez alguém me convidou, como vamos fazer o clube das 5 da manhã? Eu falei, gente, o quê? Pelo amor de Deus, que eu vou acordar 5 horas da manhã? Deve ser por isso que o professor é pobre, né? E então, falam mais ou menos assim, não é, Edwin? Que é Walter. Como se diz que é despacho? Foi muito despachados fácil. Não. Não tem nada para fazer, pelo amor de Deus. Procura alguma coisa aí para fazer. Ou seja, você acordar às 5 horas da manhã por prazer? Não. Deus me livre. Então, basicamente dizia, era uma coisa assim, como você acorda às 5 horas da manhã, porque as pessoas que têm muito sucesso na vida, especialmente os milionários, né? Acordar às 5 horas, então eles, como de 5 a 6, não me lembro, uma coisa assim, eles fazem... E aqui a diferença com os velhinhos. Tá bom, Susana? Essa é a diferença com os avós, que os avós acordam às 5 horas da manhã para jogar dominó ou beber café. Então, o clube das 5 da manhã é basicamente com que eles... Edwin, você lembra como é que era? Que às 5 da manhã você tira um momento para meditar, outro momento para fazer yoga, outro para ler, outro para organizar sua agenda. Não era uma coisa assim, Edwin? Sim, eles acordam e sempre tem que organizar sua agenda e ser produtivos desde o momento em que eles acordam. Não tem tempo para perder. Mas... Exato. Porque falam que as pessoas com muito dinheiro, os milionários, fazem isso, acordam às 5 horas da manhã. Então, eles utilizam como meia hora para ler, assim, meia hora para tomar o café da manhã. Eles utilizam, supostamente, eles utilizam como 1 hora, 2 horas, alguma coisa assim. Então, separa, então, 30 minutos para ler, outros 30 minutos para tomar o café da manhã, outro para meditar, outro para organizar a agenda do dia, os pensamentos positivos e assim. Por isso, Susana estava falando que ela estava fechando os olhos. Como Edwin. Eles têm um livro e o livro tem 17 capítulos. Quantos? Tem que acordar da manhã para ler ele. Tem 17. Olha, Susana, então se você está sonhando com ser milionária ou com ter muito dinheiro, você tem que acordar às 5 horas da manhã. Walter, isso está no capítulo 17. Deve estar no último capítulo. É mais fácil agora fazer parte do clube do 27. E ainda acho que horror! Tem muitas pessoas. É muito mais fácil. E agora nós podemos fazer um novo clube dos 30. Não, já passei dos 30. Você não pode, eu sim.
Eu Não, prefiro isso. no Clube dos 27 não entrei. Gente, que medo. Do 30 também não. Já tenho mais de 30 anos. Então, Susana, já você sabe, quando você sonha assim em ser milionária, você sabe que tem que acordar às 5 horas da manhã. Edwin, que horas eles dormem? Está perguntando o Walter. Deve estar no último capítulo, não? Do livro. Vou pesquisar. Que horas dormem os milionários? Porque eles acordam às 5 horas, deve ser toda. Olha, Walter, tem que ler os 17 capítulos. Ainda, o primeira regra do grupo das 5 da manhã, ele diz que tem que dormir às 9 da noite. Walter, para dormir às 9 da noite. Viu, Susana? Tem que dormir às 9 da noite. Eu preciso de dormir 10 horas usualmente para descansar. Eles dormem com as galinhas. Alexandra, é verdade. Mas olha, eu não julgo. Vocês já viram os velhinhos? Os senhores que iam dormir como às 7 horas da noite? Gente, tem vezes que eu estou assim super cansado, né? Porque já estou no clube já quase, no clube dos quase aposentados. Daqui a pouco você já não vai me ver dando aula de português, senão jogando dominó num parque. Porque os velhinhos jogam dominó, cartas, bebendo café, né? Olha, já. Muito bem, então, já sabem, acordam às 5 horas da manhã e vão dormir 9 horas da noite. É por isso, Susana, que você não tem dinheiro. É por isso que somos pobres. É por isso que somos pobres. Alexandra, Edwin. E tomando café da manhã às 6h20 da manhã. Então, tem que ter fome até às Você acorda, 6h20. olha, você acorda às 5 da manhã. Ou seja, às 5 da manhã você já está fora da cama. Sim, e tem que acordar para fazer exercício. Isso. E quanto tempo? É que isso é como meia hora, não é? Sim, 20 minutos. E são 20 4 minutos? blocos de 20 minutos. Sim, de 20 minutos. E o último bloco de os 20 minutos, que é às 6h20 da manhã, é para tomar o café da manhã. Então, tem que ter fome para essa hora. Deus me livre. Olha, imagina, você acordar às 5 horas da manhã e somente pode tomar o café da manhã às 6h20. Susana, preparada para ser milionária? Olha, eu sei que Nada sei. eu sou pobre, mas vou viver muito tempo porque eu tenho muitas sonecas. Então, Tiro muitas que sonecas. triste. Por isso eu prefiro fazer parte do clube dos 30. Que horror! É mais é mais fácil. Olha o chat. No chat alguém falou que era melhor ser mais feliz. Não. Pobre, porém felizes. Muito bem. Disse que as pessoas são felizes. Agora, Edwin, você acredita que a pessoa milionária, podre de dinheiro, faz isso? Que a pessoa milionária aqui, eu não entendi a última parte. Podre de dinheiro. Tá assim, podre de dinheiro. Ou seja, tem dinheiro, não precisa, tem tanto dinheiro, muito, muito dinheiro. Você acredita que os milionários e bilionários fazem isso? Realmente, Edwin?
Acho que tem alguns Doido. principais. Ó, Acho que o Mark Zuckerberg e o Bill Gates, eles estão nesse grupo das 5 mas da manhã. eles não são bons da cabeça, né? Ele fica doidos. Eles ficam doidos. Gente, pelo Tem muito amor de jeito, Deus. mas e aguentar fome até as 6 da manhã? Não, ainda não. Tá doido. Porque eles devem acordar tipo 5 horas da manhã e deve ter alguma pessoa que o treinador já está assim, vamos treinar 20 minutos, pá, 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 pá. Às 6h20 eles não têm que preparar os alimentos, né? Já deve ter alguém que prepare por eles. Imagina você esperar até às 6h20 e daí pegar. Você acha que o Bill Gates vai abrir a geladeira, vai pegar uma arepa para fazer, ovos mexidos, um chocolate, né? Pelo amor de Deus. Mas Bill Alexandra, Gates agora pode acordar-se e só fazer jogar dominou. xadrez todo o tempo e já. Busca mina no. Ele já tem uma idade para isso. Alexandra, Señor. você segue o clube das 5 horas da manhã. Eu sou do seu clube, mas não para ler, não para fazer exercício. Então você acorda às 5 horas da manhã Sim, e você não segue essa rotina. não, Por isso que você é tenho pobre, tempo. Alexandra. Sim, não tenho tempo. Olha, se eu não apareço próxima semana, é porque eu entrei no clube das 5 horas da manhã. E não não vou precisar trabalhar Mas mais. eu tenho o filho, eu trabalho, eu estudo. Mas não segue as regras, então por isso que você... Alexandra, como assim? Você tem filhos? Sim. Pelo amor de Deus. E quantos anos tem? 17. O filho? 17. O quê? Gente, Sim. fala para o seu filho fazer o clube das 5 horas da manhã. Não, ele faz o clube às 10 da manhã. Eu pensei que a Alexandra ia falar, não, pelo amor de Deus, ele não vai acordar 5 horas da manhã para perturbar todo mundo. Deixa ele perturbar a partir das 7 horas da manhã. O clube dele é às 10 da manhã. O clube da perturbação. Sim. Que horror! Gente, Alexandra, pelo amor de Deus, eu tô aqui assustado. Nossa Senhora, olha só. Eu pensei que você ia falar que seu filho tinha 5 anos, 3 anos. Não, ele está próximo na universidade. E vai estudar na Universidade de Antioquia. Não, Pascoal Bravo. Muito bem, perfeito também. Perfeito, galera, muito bem. Juliana falou, se você é um milionário, não consegue dormir porque tem medo de ser roubado ou morto. Gente, aqui na Colômbia, sim, que medo. Perfeito, muito bem, galera. Alguma outra coisa? Já você sabe os benefícios de tirar uma soneca, a importância do descanso durante o trabalho, durante o dia. E se vocês querem, né, se vocês quiserem, podem entrar no clube das 5 horas da manhã. Susana, você mandou aí uma imagem.
Sim, olha. mas não abre. Ah, que triste. Para mim não abre. Bill Gates falando que as pessoas precisam de dormir para ser felizes. Então, ele não faz parte do clube das... Eu não sei. Muito bem. Pero no se ahogue que me lo cobra. Gente, olha, já tô numa idade que se começou a rir Gente, a idade não vem sozinha. Eu já tô na idade que começou a rir e começou a tossir. Sabe? Que você começa a rir e termina tossindo. Já tô nessa idade. Então nossa, pelo amor, não dá para entrar no clube dos 30, dos 20, não, dos 40 já. Mas o que eles falam do clube das 5 da manhã é porque o horário mais produtivo para eles é na manhã. O horário produtivo para nós, que acordamos nas 8, nas 7, à tarde. Então, eles já estão dormindo para as 9 da Dormindo. noite. Dormindo Óbvio, para a noite. Nós não. óbvio, Às porque 9 eles da devem acordar tarde, 5 horas da manhã e às 10 da manhã já trabalharam. E tem todo o dia livre. isso mesmo. Então, nós não podemos ficar aí nesse clube. Nas 9 da noite, todavia estamos na faculdade. Deus me livre. Porque você não acorda às 5 horas da manhã. Muito bem. Walter gostou da ideia. Walter vai entrar no clube das 5 horas da manhã. Acordar às 5 horas da manhã. Tomar o café às 6h20 da manhã. Como o Walter. Não, próprio. Eu acho que não, mas eu também acho que eles não têm vizinhos muito barulhentos. Nossa. Sim, será que ele não tem vizinhos que colocam vallenatos às 7 horas da manhã? Será que Bill Gates tem, por exemplo, um vizinho que coloca vallenatos 6 horas da manhã, já começa assim, música tropical? Não, olha, diz, dormir pouco é mal para a saúde e o bolso. A lição de Bill Gates. Aham. Tá bueno. Sí, olha. Conclusão, acredite em a você conclusão, e no seu não, potencial. a conclusão é que Google me está escutando. Exatamente. Atenção, acredite em você e no seu potencial. Seja a melhor versão de si. Perfeito, galera, muito bem. Vamos então aqui começar a ver que o Brasil está dividido em regiões, tá bom? E o Brasil está dividido em 5 regiões e já vamos falar um pouquinho sobre isso. Acontece que vocês podem pensar, profe, mas a Colômbia também está dividida por regiões, sim ou não? Será Sim, que por a Colômbia... departamentos, por departamentos, por municipios y por regiones como tal, por espacios gigantescos. La llaman a Mas Corea la Andina, la Orinoquía y no sé qué más. já vamos falar sobre isso, muito bem. Ou seja, a diferença. O Brasil está dividida em 5 grandes regiões. Vamos ver. Galera, alguém para começar?
Edwin, que faz parte do Clube das 5. Vou tentar ler. Vamos ler. As regiões do Brasil representam divisões territoriais que apresentam características específicas, sejam elas físicas, como clima, vegetação e relevo, sejam sociais, como número de habitantes, índice de desenvolvimento humano e densidade demográfica, além das características econômicas, como produto interno bruto e nível de industrialização. Muito bem, níveis. Níveis. Nível e níveis. Nível, muito bem. Susana, Ouçam. Você não quer que eu durma um Não. pouquinho mais, certo? não. Para que você foi falar isso? Gente, que devemos colocar aí? A agenda do dia, perturbar a Susana durante 2 horas. Eu quero estar no clube das 10 da manhã. Como Muito bem. o filho da companheira. Eu Da quero. colega. Aham. O Brasil já foi dividido. Viu? É porque você Me atrofiei. tem que abrir os olhos, né? Ai, não, espere. Estar numa posição cômoda para poder ler, ou seja, você tem que se sentar. Bravo, Pra eu poder ler. estou sentada já. Você não ajuda. O Brasil Já foi dividido regionalmente diversas vezes. Regionalmente. Regionalmente. Muito bem. Viu? Já começou a tosse. Perdão. Para que você ri? Diversas vezes, e o órgão responsável por essa divisão no país é o Instituto Brasileiro de Geografia. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Muito bem. Estatística. A regionalização atual foi elaborada em 1970, sofrendo alterações a partir Sofrendo o quê? da Constituição. Alterações a partir da Constituição. Constituição Federal de 1988. 88. 1988. 1988. Muito carajo. Bem. E divide o Brasil. Divide? Não, divide? Não. Divide. Carajo. E divide o Brasil em 5 regiões. Em 5 o quê? Norte. Regiões. Muito bem. Já me confundi. Regiões. Não acaba por com ele nasal. Norte, Nordeste, Centro, Oeste, Sudeste e Sul. Muito bem. Então, já sabemos, o Brasil está dividido em 5 regiões. Norte,
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá bom? E, basicamente, a diferença, por exemplo, com as regiões da Colômbia é que, por exemplo, um estado ou um departamento pode estar em várias regiões. Eu acho que sim. Quando o departamento é muito grande, pode? Não. Essas são as regiões da Colômbia, Sim. tudo bem? Vamos ver. Essas são as regiões da Colômbia. Eu vou vou mostrar regiões do Brasil, para que vejamos no mapa. Então, o Brasil está dividido em 5 regiões. A Colômbia, não sei quantas, também está dividido por regiões, mas tem uma diferença muito, 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 muito grande, tá bom? Que o Brasil, eu acho que esse mapa dá para entender melhor. Esse mapa dá para entender melhor. As regiões no Brasil estão por estados, tá bom? Então, basicamente, as regiões estão compostas por um número de estados, tá bom? Se vocês veem, por exemplo, essa região norte tem estes estados, tá bom? A região nordeste, esses daqui, a sudeste, estes estados, centro-oeste, esses, e o sul, esses 3 estados. Se vocês veem, por exemplo, na Colômbia, por exemplo, se vocês veem aqui Antioquia, ele tem ele faz parte de várias regiões, tá? Estão vendo? Sim ou não? Ou muito estranho o que estou falando? Sim, é claro. Porque Antioquia tem muito da região andina, mas também tem de Caribe, e eu acho que possivelmente também de Pacífica. Uhum. De Pacífica de Paz. Sim, Susana. Antioquia é uma região pacífica, um lugar de paz. Isso sona um pouquinho Sonha. ao centro democrático, então Ai, eu não Deus, gosto muito disso. gente, Deus me livre, pelo amor de Deus. Muito bem, não vamos falar aqui de política. Muito bem, então, se vocês veem, a Colômbia também está dividida por regiões, mas qual é a diferença? Que essas regiões, por exemplo, da Colômbia são mais em questão geográfica, tá bom? Ou em questão de clima, ou, digamos, vegetação, tá bom? Ecossistemas, falemos assim. São mais de ecossistemas. No Brasil, se bem, essas regiões têm coisas em comum. Normalmente, a história, também pode ser um ecossistema em comum, ou características geográficas semelhantes, físicas, elas estão divididas por estados. Então, uma região é composta de vários estados, tá bom? E a diferença, por exemplo, com a Colômbia, é que as pessoas, muitas delas, algumas delas se identificam primeiro com a região e depois de o lugar onde elas são. Então, por exemplo,
Na Colômbia, seria estranho falar como, ai, meu nome é Susana e eu sou da região andina. Ou falam, ah, Susana, onde você mora? Não sei, eu moro em Medellín. Ah, Medellín, na região andina. Seria estranho, não? Ou seria comum? É muito raro. Seria muito estranho, não? Eu acho que, em teoria, o que mais parece como com o Brasil, no sentido que as pessoas se identificam, é a região Caribe, sim? Que as pessoas se identificam com a região, com a cultura, sim? E se identificam da região Caribe. Aqui seria muito estranho falar como, ai, gente, eu sou da região andina. Que, pelo amor de Deus, você está bem da cabeça. No Brasil, sim. A pessoa te pergunta, ah, Susana, onde você mora? Eu moro em tal cidade, em tal cidade. Ah, isso o quê? Nordeste? Não, isso é tal região. Onde fica o Rio de Janeiro? Isso está no Sudeste, ou é em tal lugar. Sim, então, o Brasil, estas, eh, essa divisão por regiões se utiliza no dia a dia, tá bom? No dia a dia. Então, qual é a ideia? Vamos ver rapidamente, já vamos depois trabalhar melhor com essas regiões, tá bom? E vamos ver as diferenças de cada uma. Então, para isso, tenho aqui umas informações, tá bom? São dados, tá bom? Então, Susana, você é a primeira voluntária. Susana, Eu região não, norte. eu não te quero hoje. Ah, Hoje pode, não. pode mandar a solicitação para cancelar o curso. O- Já você quebrou o meu coração. Região Norte. Região Três. norte. Tas. Três. Quem? Três. Vírgula. Ai, carajo. 3,7 habitantes por Por quilômetro quadrado. PIB. PIB. O PIB é de 5%. 5%. Que pelota. 5%. Atividades econômicas, extrativismo vegetal, látex, madeira, castanha, açaí. O que é açaí? É uma fruta que vem de uma palma. É uma Ok, fruta do Amazonas. ok. Extrativismo mineral, ouro, diamantes, ferro, manganês. Manganês? Ah, obvio. Manganês, estanho, cassiterita, indústria, parque industrial de montagem de produtos eletrônicos. Muito bem. Perfeito. Edwin. Oi. Região. Região Centro-Oeste. 7,9 habitantes pelo quilômetro quadrado. PIB 7,4%. PIB. PIB. 7,4%. 7,4%. 7,4%. Atividades econômicas. Pecuária extensiva em grandes latifúndios. Agricultura extensiva em escala comercial. Extrativismo, grandes reservas de manganês. Muito bem. Então, olhem. Estão vendo a diferença da região norte e centro-oeste? Olhem os habitantes.
7,9 por quilômetro quadrado e 3,7. A região norte é a maior região do Brasil, tá bom? É a maior região. E olhem essas estatísticas daqui, esses dados. Muito obrigado. Alexandra. Oi. Região Nordeste. 32,4 habitantes. Habitantes por quilômetro quadrado. PIB, 13. PIB, outra vez. ¿Cómo? PIB. PIB, 13,5%. Atividades econômicas, agroindústria, do açúcar e do cacau. Exploração de petróleo, turismo interno nas belas praias da região. Da região, muito bem. Então, olha, já a região Nordeste é conhecida pelo turismo. É o lugar onde quase todo brasileiro quer passar as férias, porque tem muitas praias e é o maior, a região com o maior litoral do Brasil, tá bom? Você já tem muitas praias, muitas. E olhem a diferença de 3,7 a 7,9 a 32, tá bom? Agora, Walter. Ok, região Sul, 46,2 habitantes por quilômetro quadrado, PIB 17,8%. Atividades econômicas, indústria, parque industrial muito ativo, agropecuária, agricultura moderna de trigo, soja, arroz, milho, feijão e tabaco. Rebanhos bovinos e suínos? O que é isso? De porcos. Vacas e porcos. Ok. Eu aprendi há pouco tempo, tá bom? Então, eu aprendi porque meus estudantes uma vez de veterinária me falaram. Mas também não sabia, muito bem. Ok. Extrativismo, madeira de pinho e carvão mineral. Muito bem. Então, olhem a diferença. 3,7, 7,9, 32. Olha aqui, 46. Tá bom? PIB, 5%. Olha, 5%, 7, 13, agora 17. Muito bem. E por último, vamos ver a região Sudeste, tá bom? Juliana. Oi. Região Sudeste, 83. 83. 83,7 habitantes por quilômetro quadrado. PIB 56, como se dice? 56. 56,3%. Atividades econômicas, indústria muito diversificada. Muito o quê? Diversificada, concentrando 49,8% da produção nacional. Agropecuária.
Agropecuária, certo? Sí, agropecuaria. Cana de açúcar, laranja, café, grandes G, rebaños, G, bovinos. Extrativismo, es extrativismo, extrativismo, exploração exploração, muito bem. do petróleo, grandes reservas de ferro, Ferro, J. Olha, palavras que começam com R ou R duplo, vamos ler como J em espanhol. Reservas, ferro, e manganês. muito bem. Galera, vocês estão vendo a diferença em números entre a região sudeste e as outras regiões? Mucha diferencia. Olha, 83,7 e olhem essa aqui, 3,7. PIB, ou seja, quase a metade do PIB do Brasil é da região sudeste. E nos estão dizendo que nesta região concentram que quase os 50% da produção do Brasil. Então, a região sudeste é a região mais desenvolvida economicamente do Brasil. Tá bom? Vamos ver. Então, olhem aqui. Essa é a região norte, que é essa daqui. Tá bom? A região... Juliana? Profe, ¿qué es PIB? ¿Qué es lo que es PIB? Produto Interno Bruto. Isso é o que produz cada lugar, cada região, e depois é somado no total. Obrigada. Muito bem. Então, olhando a diferença, estão dizendo a região norte é a região com menos habitantes do Brasil, sim? E acontece que a região norte é conhecida como a região amazônica, porque predomina o ecossistema ou a selva amazônica, tá bom? Essa parte daqui. E essa parte concentra os maiores estados do Brasil. Para que vocês tenham uma ideia, que eu acho que eu já falei com vocês, o Amazonas, que é este estado daqui, em questão de quilômetros quadrados, lembram que estávamos explorando a aula passada sobre Manaus? Está aqui. O Amazonas, o estado do Amazonas, tem o tamanho mais ou menos da Colômbia. Eu acho que um pouquinho mais. Ou seja, toda a Colômbia cabe aqui nesse estado. Então, imaginem. É uma coisa de loucos, é imenso. Sim? Para que vocês tenham uma ideia. Só esse estado, só o estado do Amazonas em quilômetros quadrados, tá bom? Em tamanho é semelhante a toda a Colômbia. Então, imaginem, um estado do tamanho da Colômbia, ou seja, um departamento do tamanho da Colômbia, uma coisa muito louca, ou seja, é imenso, tá bom? Então, essa região do norte é a região com menos habitantes, precisamente porque é a região onde está precisamente presente o ecossistema amazônico. Então, domina a cultura do Amazonas, tá bom? A região nordeste é essa daqui, que nos falava que é o turismo, sim? Então, todo mundo no Brasil quer passar férias no nordeste do Brasil, porque tem um litoral bastante
chamativo, muito exótico, sim? Tem praias muito bonitas e são lugares onde normalmente as pessoas querem passar as férias aqui no Nordeste, tá bom? O Nordeste, perdão, o estado não, o Nordeste é a região que tem mais estados, tá bom? Não em tamanho, mas sim que tem maior número de estados, sim? Essa região. Por último não, continuamos aqui a região Centro-Oeste, sim? É o lugar ou a região que se conhece onde tem o cultivo, não, as grandes extensões de cultivos, né? Soja, tudo isso são hectares, hectares, hectares de cultivos em grandes extensões. E também é onde está a parte dos rebanhos bovinos, né? Onde estão as vacas, também ó, produção enorme de carne, sim? E de produtos lácteos aqui. Temos a região sul, que são esses três estados. É a região que está mais próxima da Argentina, o Paraguai e o Uruguai, sim? Que é essa região sul. É a região que tem, entre aspas, obviamente, a melhor qualidade de vida do Brasil, comparado com as outras regiões. Então, são cidades pequenas, em teoria, um pouco mais organizado, sim? São cidades menores, não tão grandes quanto as outras, e oferecem, entre aspas, uma melhor qualidade de vida comparado com os outros lugares. E, por último, temos a região Sudeste, que está composta por esses estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aqui, São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, ou seja, que mais população tem. São Paulo, o estado tem mais ou menos 46, 47 milhões de pessoas. Sim, é o estado com mais pessoas dentro do Brasil. E é onde concentra as grandes indústrias e as grandes multinacionais. Sim? É, todos esses quatro estados, São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, Espírito Santo também, são os onde concentra a maior riqueza do Brasil, tá bom? Em questão de dinheiro e trabalho. Depois, vamos explorar cada uma dessas regiões, mas hoje é de maneira geral, e já vimos a diferença com a Colômbia, sim? Porque são estados. Perguntas, dúvidas, sugestões, donativos? Pessoal, perguntas, dúvidas? Susana, perguntas, dúvidas? Profe! Deixa eu dormir, carajo. Pelo amor de Deus! Walter, perguntas, dúvidas? Tá bem. Qual é a região que tem mais PIB? PIB é a região sudeste, essa daqui, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa daqui. Eles têm mais minas. E qual é o de pesca? Eu não lembro. Bem, de pesca, pode ser os lugares que tem litoral. Eu imaginei que era norte por estar perto do Amazonas, por estar em Amazonas. Mas aí não nos falavam de pesca, falavam de como de látex, sim, açaí, madeira e uma fruta muito estranha. açaí, é essa daqui. Então pode ser pesca mais região sul? Olha, é que aí já não
não está dentro dessas, essas estatísticas, mas eu Mas imagino que pode ser em isso, qualquer lugar, e também nos lugares onde tem muitas lagoas, muitos rios ou mar. mas agora não dizia num apartado que uma região tinha em suas atividades a pesca, não? Olha, Susana, eu não sei. Atividades pecuárias, Pecuária, não. pecuária, extrativismo, indústria, tá. Não. Não. Então, eu sonhei. Ah, com certeza. Foi uma revelação que eu tive no meu sonho. Uma epifania. Juliana, Senhor, pergunta, você estava levantando a mão. não. Tudo bem. Você Tá. está sonhando. Não, aí aparecia que você tinha levantado a mão. Não vai deixar cochilar elas. Pelo amor de Deus. Edwin, perguntas, dúvidas? Não, tudo bem. Perfeito. Daniela, Tudo bem, tudo certo. Tô sonho. Tô sono. tá com sono também, pelo amor de Deus. Sim. Bem, a partir de agora, vocês já podem descansar, podem cochilar, tá bom?